Fala, investidores, sejam bem-vindos. Vamos falar aí sobre esse hedge assimétrico com o Banco do Brasil. Vamos lá, a gente precisa entender alguns conceitos importantes antes de querer operar essa estratégia, tá? Eu vou explicar os motivos certinho, mas a primeira coisa que você precisa saber é necessário ter as ações em carteira, né? Ter ações do Banco do Brasil em carteira. Por que que é necessário? Porque a venda da call, né, precisa da garantia das ações. Ou seja, né, para quem sabe o que é vender uma call significa a obrigação de vender as ações pelo preço de strike na quantidade vendida. Ou seja, né, vender uma call, você vender a descoberto, você está com risco ilimitado. Então, para montar a operação, né, já que a operação se consiste em vender uma call e comprar put, você precisa necessariamente ter as ações em carteira para gerar garantia para a venda coberta dessa call. Ricardo, não tem as ações do Banco do Brasil em carteira, gostei do racional, eu acho que o Banco do Brasil pode cair, eu acho que você está certo, bate a sua análise, só faz a compra da put, ou me chama, fala assim, ou deixa aqui nos comentários, fala, Ricardo, eu tenho interesse em montar essa operação, como que eu posso fazer? Que a gente talvez escolha uma trava de baixa, a gente escolha uma outra estratégia que se encaixe ao seu perfil, tá? Operar a queda do ativo não existe só uma estratégia, dá para a gente operar várias estratégias. Então, qual que é a lógica dessa operação? A lógica é a gente fazer uma venda coberta de call. Então, quando a gente faz a venda coberta de call, a gente gera uma receita, né? A gente recebe um valor para fazer essa venda dessa call. E em contrapartida, a gente assume a obrigação de vender as ações. Aí o que a gente faz? A gente pega esse dinheiro e compra input, né? Então a gente compra input. Qual que é a ideia principal dessa estratégia? Eu coloquei o nome como hedge, né? Mas o hedge em si tem muita distorção de informação. Eu trabalhei durante muitos anos em uma empresa, uma multinacional, e a gente tinha por obrigação, tá? Era uma questão de compliance, redear as posições que a gente tinha em aberto de balanço, seja uma posição passiva, por exemplo, uma dívida que a gente tinha em euro, em dólar, né? Uma dívida com outro país, seja um ativo, né? Um valor que nós tínhamos que receber de um outro ativo. Então a gente tinha por obrigação fazer hedge. E em várias situações o hedge ele serve, tá? Isso é muito importante vocês terem essa consciência. O hedge ele serve para trazer algum tipo de defesa, tá? Ele pode não te proteger de nada. Por quê? Porque as pessoas interpretam o hedge como uma forma de ganhar dinheiro. E não, o hedge não vai te trazer ganho em grande parte das situações. Ele vai te trazer alguma proteção. Ele pode diminuir o impacto naquela sua posição, o impacto naquela sua estratégia. Né? Um exemplo, imaginar um exemplo de hedge aqui também, né? Para que você entenda o que é um hedge. Você tem o seu carro, por exemplo, né? Como que se contrata um hedge para o seu carro? Como que você protege essa posição que você tem do seu carro? Contratando um seguro. O seguro é uma forma de hedge. Se acontecer alguma coisa com o seu carro, você recebe da seguradora. O mesmo para sua casa, por exemplo. Então, pô, tô com medo, sei lá, um dia pegar fogo, alguma coisa na minha casa, você vai lá e contrata um seguro. Então, é uma forma de redear uma posição. Você vai ganhar dinheiro com esse hedge? Não. Pelo contrário. Porque vamos imaginar que seu carro custa 50 mil reais. Você fez um hedge de 3 mil reais, certo? Quando você receber de volta esse valor do seguro, você vai receber 50, você pagou 3, 47. Então fica faltando 3 mil aí ainda para inteirar os 50 mil que vale o seu carro. Então é uma proteção. Então esse é o primeiro ponto. Para que serve o hedge nessas situações da qual eu recomendei? Serve para você defender alguma posição que você tenha em carteira e essa posição esteja vencedora. Então, pô, tô comprado em Banco do Brasil a 25, a 20 reais, por exemplo. Uma forma de você defender essa posição é colocando um stop loss, né? Colocar um stop loss em algum ponto ali que você realizaria seu lucro, ou fazer de forma sintética, usar as opções para isso. Então, uma das formas que a gente tem para fazer essas operações é fazendo uma combinação ali entre gerar uma receita via opções, vendendo uma call coberta e comprando put. Né? Eu compro uma put com vencimento um pouquinho mais alongado, que assim você tem um período de proteção um pouco maior.
Então vamos lá, vou pegar a minha tela aqui, deixa eu ir carregando meu OpLab aqui no meu monitor, já vou compartilhando a tela para que a gente possa mostrar certinho. Então, deixa eu pegar aqui. Então, tá aqui. Primeira coisa que eu vou colocar é a análise, tá? Vamos pegar a análise, abrindo a Profit Chart, vou pegar a análise, tá? Do porquê que eu acho que Banco do Brasil pode sofrer uma realização de preços. Então, esse é o primeiro ponto. Então, vamos lá. Estou com a janela aberta aqui, vou colocar aqui, ó, BBAS3. Então, vamos lá. BBAS3. Por que que eu acho que o Banco do Brasil pode sofrer uma realização um pouco mais forte, tá? Porque o Banco do Brasil já vem numa sequência de alta bem forte, tá? O banco vem num rally de alta, não mudou nada no fundamento, não mudou nada no cenário do papel, não é governo, não estou pensando em nada nesse sentido, tá? Em absolutamente nada. A grande questão aqui o mercado ameaçando, tá, fazer uma bandeira de baixa no gráfico semanal. Então, essa bandeira de baixa, não, desculpa, um pivô de baixa no gráfico semanal. E esse pivô de baixa, né, ele ganharia espaço, tá, para uma realização, eu acho, um pouco mais forte, pelo menos até uns R$ 25 ali, ele tem espaço para corrigir, né? Banco do Brasil, ele ainda está muito distante dessa média de 200, né? Ó, todas as vezes que ele distanciou muito dessa média de 200, ele voltou para buscar a média, tá vendo? Ó, afastou, voltou para buscar a média, tanto para cima quanto para baixo, né? Afastou, voltou para buscar a média, volta, né? Tem movimentos ali que trazem ele para próximo dessa média. Então, esse é um comportamento do papel também. Então, junta dois fatores aí, tá? Não é fundamento, não é nada, não é para vender suas ações que você tem de Banco do Brasil, nem nada nesse sentido. É realmente um viés um pouco técnico, tá? Em relação a isso. Um outro ponto que eu vejo também desse movimento de Banco do Brasil é os indicadores técnicos perdendo um pouco de força. Então, a gente tem, né, ó, dois topos na mesma região. O MACD não renovou, tá vendo? Ele não renovou topo. Então, a gente teve uma subida de preço aqui, ó, subida de preço, o MACD caindo. Então, ó, o indicador caindo. Então, isso indica pouca força compradora no papel. Parece que perdeu, né, um pouco do ímpeto comprador do papel. Se, né, formar esse pivô de baixa, abre esse espaço. Então, essa é a análise de Banco do Brasil. Aí, vamos agora para o PILAB e vamos simular. Então, vamos lá. Eu preciso vender uma call de forma coberta. Então, eu escolhi um delta 70. Por que delta 70, Ricardo? Porque das opções dentro do dinheiro ali, é um delta ok ali, que tem um valor extrínseco ainda bom para receber. Então, vendemos a call do 27 e 21 e fomos lá no vencimento de junho e vamos gastar essa call, esse dinheiro que a gente recebe aqui, né? Então, ó, dia 17/5 a gente recebeu 1,30, vou colocar aqui, ó, 1,30. Então, eu vou lá no dia 21/6 e vou gastar esse 1,30 para comprar input. Então, eu fui escolhi o preço dos 26,97 e eu consigo comprar 3 vezes o valor que eu recebi aqui, certo? Eu recebi 1,30, eu posso gastar 3 vezes o valor aqui, que vai ficar quase no 0 a 0 aí, a compra desse seguro, tá? Então, o que acontece nessa situação? O que acontece nessa situação? Se o mercado subir de preço, vamos entender esse gráfico de payoff aqui do OpLab. Então, aqui embaixo a gente tem o eixo de preço da ação. Então, uma vez que o papel vem para cá, desloca para cá, subida de preço. Se desloca para cá, descida de preço. Essa linha no meio aqui, ó, é a cotação de Banco do Brasil, tá vendo? Banco do Brasil 27,96, 27,96. Essa linha aqui, ó, essa linha aqui, ela é a linha de financeiro, tá? Ela é a linha de financeiro da estratégia. Ou seja, para cima desse eixo ganha dinheiro, para baixo desse eixo está perdendo dinheiro. Então, já entendemos aqui o gráfico de payoff. Pô, Ricardo, mas se o mercado subir, eu vou perder dinheiro. Não, vai, porque eu estou simulando a estratégia aqui sem considerar que você tem um Banco do Brasil na carteira. Se você tiver Banco do Brasil na carteira, ele vai ficar travado reto aqui assim, ó, se o mercado subir. Por quê? Porque você está coberto na call, você não está descoberto na call, tá? Então pode ficar tranquila,
ou tranquilo, né, com esse pedaço do gráfico aqui que mostra que você perderia dinheiro se o mercado subir, tá? Não vai acontecer, só não pode vender a call a descoberto. Agora, o que acontece se o mercado cair de preço? Se ele cair de preço, aí é importante que ele não caia devagar, ele tem que cair com uma certa velocidade, com uma aceleração. Se ele cair com uma aceleração, olha a curva, né, de ganho da estratégia. Por quê? Porque a call vira pó, né, já que a call desvaloriza se o mercado cair. Então, essa call vira pó e a put pode ganhar valor. Então, vamos simular no Excel. Vou pegar um Excel aqui e vamos simular no Excel alguns cenários aqui. Opa, peguei a tela errada. Aqui, ó. Vamos simular alguns cenários. Vou dar um zoom aqui. Então, a gente vendeu a call por 1,30, né? Vendi 100, recebi R$ 130. Vou marcar aqui. R$ 130. Comprei a 0,45, comprei 300, aí aqui eu gastei R$ 135. Então, essa é a minha posição aqui. Esse menos esse. Paguei R$ 5. Vou deixar vermelhinho aqui, que eu sei que é um débito de R$ 5. Passou um bom tempo, o Banco do Brasil caiu de preço. O Banco do Brasil caiu de preço. O que vai acontecer? Vamos supor que caiu, sei lá, 5% do papel. Essa opção pode estar valendo 20 centavos, e a put pode valer R$ 1. A put pode valer R$ 1. Dá uma olhada como que fica essa estrutura. Eu paguei 5 e aqui eu vou receber 280. Então, eu tenho um ganho muito forte. Pô, pode cair só um pouquinho. Essa aqui talvez caia para R$ 1 e essa opção valorize para 70 centavos. Também, ó, outro cenário que eu ganho grana. Tá vendo? Gastei R$ 5 e recebo 110 para sair da posição. Então, qual que é a ideia? É operar exatamente, né, a diferença entre as duas e gerar um ganho financeiro aqui, que é uma proteção. Por isso que eu digo que não é proteção. Porque esse ganho financeiro que você vai ter aqui não vai defender, de repente, toda a posição que você tenha em Banco do Brasil. De repente, defende uma parte. Porque se Banco do Brasil cair muito, talvez os outros papéis estejam caindo bastante também, né? Então, esse é um ponto. Ricardo, não tem o Banco do Brasil. Dá para montar com qualquer ação essa proteção? Dá. Vou montar uma simulação aqui, por exemplo, com o Itaú. Vamos pegar aqui YouTube 4. Então, quero montar uma proteção para Itaú, por exemplo. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos vender o Delta 70 aqui da call. Vamos pegar o Delta 70 aqui da call. Ó. Essa call aqui. O último negócio dela foi a 1,58. E a gente vai lá no dia 21/6 e vamos procurar uma call que custa mais ou menos uns 50 centavos para a gente comprar pelo menos 3 vezes o valor. Então, ó, essa daqui saiu a 65, essa daqui é o último negócio a 54 centavos. Então, também, ó, a gente vai lá e monta com 300. Pô, Ricardo, tem que ser 100 com 300? Não, pode ser 100 com 500. Se você quiser montar um hedge um pouco mais agressivo, por exemplo, você pode ir lá e comprar uma opção mais baratinha ainda. Né? Você pode ir lá e comprar, por exemplo, uma opção, vamos pegar lá para julho, uma opção que custa, só que julho não vai ter liquidez, mas a gente pode pegar uma opção, por exemplo, que tenha saído o negócio, ó, a 30 centavos. A 30 centavos a gente compraria 500 aqui, por exemplo. 500. Pode ter certeza que a curva de aceleração, se o mercado cair com força, tá vendo? Ela é muito maior, porque você está muito mais comprado em put do que vendido em call. Então, a aceleração, ela é extremamente pesada, assim, ela realmente vai inclinando para cima. Beleza, pessoal? Esse é um hedge assimétrico, tá? Você pode montar essa estrutura de forma recorrente na carteira. O que é de forma recorrente? Você pode, todos os meses, vender call dos papéis que você tem em carteira, escolher algumas ações e comprar put dessas ações com vencimentos mais longos. Então, na maioria das vezes, vai virar pó. Você vai tomar mais canseira na call do que na put. Mas se o mercado der uma caída, como ele deu recentemente, essas puts podem ganhar valor e você conseguir fazer um trade, tá? Você faz uma boa operação aí que, de certa forma, vai gerar um caixa, né, um valor financeiro que você pode realocar em outras ações, né? Então, uma proteção, entre aspas. Beleza, investidor? Espero que você tenha gostado e entendido e não custa nada. Deixe um comentário, deixe um like no vídeo aí, que para mim é extremamente importante. Um grande abraço.